professor de inglês da Bahia, e minha avó ela dizia até do Nordeste aí, aspirante também, Jonathan Novaes, o homem que vai botar vocês na cara do gol aí para a prova de inglês. Seja bem-vindo aí, Novaes, pode ficar à vontade, a turma é sua aí, qualquer situação, só chamar a gente aí. Pronto, valeu, Nilton. Bom, pessoal, boa noite. Como o Nilton falou aí, meu nome é Jonathan, né, mais conhecido como Novaes, pelos colegas de turma. Eu tenho 30 anos de idade, eu fui aprovado nos concursos da PMBA em 2017 para soldado e 2019 para oficial. Hoje a gente vai estar tendo esse bate-papo aí, né, apesar de que Nilton aí encheu minha bola, falou que não é bem assim uma aula de inglês, mas a gente vai ter um bate-papo, né, para acerca, né, da língua inglesa e voltado aí para a questão da prova do CFO. Ainda sobre mim, né, falando um pouco sobre o meu currículo, eu não tenho uma formação em língua inglesa, certo? Nunca fiz nenhum tipo de curso de inglês. Eu aprendi, mesmo porque sou autodidata, gosto de estudar idiomas, e no caso do inglês específico na minha vida, chegou de uma forma bastante natural, né? É uma disciplina que eu sempre me identifiquei desde a infância, e aí ao longo dos anos fui aprimorando, né, aperfeiçoando o conhecimento. Na prova que eu fiz do CFO de 2019, gabaritei a prova. Além disso, eu fiz os Enems do ano de 2011, 2015, 2016, 2017 e 2018. Em todas essas oportunidades, eu fechei a prova de inglês, certo? Eu também fiz o concurso para oficial em 2017, embora eu estava estudando para soldado, né? Não fui um foco no CFO, fiz mais para conhecer a prova e também gabaritei a prova, né? A parte de inglês, ó. Vocês conseguiram me ouvir perfeitamente aí? Deu para entender? Sim, e gostei dessa parte que o senhor gabaritou tudo. Gabaritei. Cuidado com Nayara, velho. Nayara é perigo. Tá certo. Sim, como eu falei, eu gabaritei a parte de inglês, né? Óbvio que o concurso tem outras matérias, né? Que tem até um peso maior. Mas, enfim, como eu estava falando, aqui vai ser um bate-papo, né? Da matéria da língua inglesa. Não tem como eu fazer uma aula ou esgotar a língua inglesa. Inglês é uma matéria infinita, né? Assim como a língua portuguesa, por exemplo. Não tem como esgotar tudo. E também acho que o propósito aqui do nosso projeto também não é que eu fique aqui dando aula de inglês para vocês, mas eu vou aqui ensinar aí o caminho das pedras, né? Como é que você pode chegar lá. E algo que eu queria trazer para vocês acerca da língua inglesa. O inglês ela é uma habilidade útil para a sua vida pessoal. É uma habilidade que você aprendendo, você vai levar para ao longo da sua vida. Não tenha isso como apenas um propósito para uma prova, entendeu? Então, assim, se a gente pegar hoje nas grandes empresas, as multinacionais, os cargos de alta gestão, fica para quem domina o idioma, quem domina a língua inglesa. Hoje em dia, nessas empresas, se você não tem o inglês básico, eles consideram você um analfabeto funcional. A realidade é essa. Você não vai chegar nunca aos cargos de alta gestão. Então, isso aí é só para vocês terem noção da importância, né, do inglês nos dias de hoje. E, assim, eu recomendo vocês a pegar o inglês e ter como um projeto de longo prazo, né? Algo para a sua vida. Não apenas aqui o foco para o concurso, né, do CFO. Claro, vai te ajudar a passar na prova, vai. Mas se você internalizar isso para a sua vida, vai ser algo bastante, como posso falar, vai ser mais fácil sua trajetória e, como eu falei, vai ser uma habilidade nova, né, que você vai adquirir ali para a sua vida, né, para a sua vida toda. Então, assim, para mim, eu acredito que o estudo da língua inglesa, né, requer ali uma mudança de modelo mental. Você vai incorporar algo ali na sua vida que vai ser suave, vai ser divertido e você vai aprender. Algo que eu não falei, eu acho que cabe ressaltar, eu, além do inglês, eu tenho um nível, né, eu vou entrar aqui na questão dos níveis de linguagem com vocês. Eu falo inglês, além disso eu também falo francês, não no mesmo nível que eu falo inglês,
E há alguns dias eu até comentei com o colega aí, Batista, eu comecei a estudar romeno, né, que é uma outra língua que eu tive acesso recentemente, achei uma língua bastante bela e vou aprender aí nos próximos anos. Bom, eu vou abrir aqui o slide. Como eu falei acerca dos níveis de idioma, né? Isso aqui é um padrão internacional, uma tabela em que é caracterizado o seu nível no idioma. Eu acredito que a maioria das pessoas ela está aqui no nível A1, que é o nível iniciante. É aquelas pessoas que ou não sabem nada da língua ou sabem somente o básico, né? Que é aquilo, saber o que é boy, o que é girl, o que é dog, cat, né? Então, essas palavras básicas ali que qualquer criança sabe é o cara que está no nível A1. Eu me colocaria aqui entre o nível B2 e C1 do inglês, certo? É alguém que consegue se comunicar. Teve um colega aí que saiu da reunião, aguarda aí para ver se ele volta. Ele volta ainda, alguém sabe dizer? Para também não perder o conteúdo, né? Mas, enfim, eu vou dando continuidade aí. Vai ficar gravada depois. Pronto, então beleza. Como eu estava falando, a gente tem a questão dos níveis de inglês. O nível que eu falei que as empresas exigem para você não ser considerado um analfabeto funcional seria aqui para o nível B1, por exemplo. Se a gente fosse trazer para a prova do CFO, o cara aqui no nível B1, eu tenho certeza que ele gabarita a prova, porque ela não é uma prova muito difícil, não é uma prova muito complexa. Então, a pessoa aqui que ela tem uma boa base vocabular, ela consegue aí, com tranquilidade, gabaritar a prova. Agora, sim, para você chegar nesse nível B1, vai requerer um tempo de estudo, né? Como eu tinha falado, o inglês ele é um projeto de longo prazo. A gente vai passar para vocês aqui algumas estratégias que podem encurtar esse prazo de você ter um desempenho melhor ali na prova do CFO, né? Mas para você ser garantido de você gabaritar a prova, você tem que estar no nível B1. Você tendo aí como meta de longo prazo, agora talvez nessa prova, talvez você não consiga a sua aprovação ou não consiga gabaritar a prova, mas se você continuar estudando, eu tenho certeza que daqui a um ano ou mais, com certeza você vai gabaritar o inglês, certo? E vai conseguir sua aprovação. O cara que está aqui no nível A2, que é o que eu acredito que vocês conseguem sair do A1 para o A2, ele consegue ali tirar entre 5 e 7 na prova com tranquilidade, certo? O A1 aqui é muito difícil, o cara vai tirar de 5 para baixo, com certeza. Considerando uma prova de 10 questões, certo? Dando continuidade, eu vou passar agora para vocês algumas técnicas, certo? Algumas coisas que vocês vão fazer no seu dia a dia e que vai te ajudar a você ter mais contato com o idioma, você melhorar o seu inglês e você aprender o inglês de fato, sem você precisar fazer nenhum tipo de curso específico, né? Porque eu acredito que o aprendizado de idiomas, o aprendizado do inglês, deve ser algo suave, deve ser algo que você tem ali no seu dia a dia, que você não tem aquele peso de um estudo, como, por exemplo, a gente que estuda para concurso, aí, a gente sabe que é pesado e desgastante você ficar o dia todo ali lendo PDF, vendo videoaula, é algo maçante. E o propósito, né, no estudo da língua inglesa não é isso, é você mudar seu ambiente para que você vá aprender a língua ali naturalmente, que foi essa forma como eu aprendi. Como eu falei, eu aprendi o inglês assim naturalmente e já estou estudando mais outros 2 idiomas usando essa técnica, né? E para mim tem funcionado. Dando continuidade aqui, a primeira técnica que eu vou passar para vocês é algo bem batido aí, acho que todo mundo sabe, que é a questão do Duolingo, um aplicativo, né, que todo mundo conhece. É aquele aplicativo que vai te tirar do zero mesmo, e mesmo que você não esteja no zero, você já esteja em um determinado nível, médio para avançado, você consegue ali aprender novas palavras, né? Você vai aumentar bastante seu vocabulário praticando o Duolingo. Eu, há cerca de 3 anos, coloquei minha esposa para fazer o Duolingo, ela era zerada em inglês, não sabia nada, e hoje ela já consegue aí, fazendo apenas uma lição por dia, não gasta nem 5 minutos, ela consegue aí ler um texto com tranquilidade. Ela ainda não fala inglês, mas porque ela praticamente só faz isso, né? Não segue as outras técnicas aqui que eu vou passar a vocês, mas mostra-se como uma ferramenta bastante útil que eu recomendo que todo mundo faça.
é algo que não vai ser pesado, você separar 5 minutos do seu dia ali para praticar. Certo? Eu ainda uso o Duolingo para o estudo do francês, por exemplo. Entendeu? Hoje eu faço, todo dia eu faço minha liçãozinha ali. É algo que não é pesado e você vai estar tendo contato com o idioma. O próximo passo é a questão de assistir filmes e séries. Eu sei que quem estuda para concurso não tem muito tempo, né, para ficar maratonando séries, esse tipo de coisa. Mas, nesse caso aqui, a gente também tem que separar aquele espaço, né, pela nossa saúde mental e tudo, e para que a gente consiga manter o concurso como uma meta de longo prazo. Então, uma dica que eu dou é, se você quer aprender inglês, esqueça assistir filmes e séries dublado. Você vai ter que assistir em inglês, no idioma original. Se você tem um nível muito básico, você vai assistir com a legenda em inglês, obviamente, ou com a legenda em português, obviamente. Agora, se você já tem um nível bom, você já consegue ler com facilidade ali em inglês, minha dica é, você vai botar o áudio em inglês e a legenda também em inglês. E com isso aí, você vai estar novamente com a mesma coisa anterior. Você vai estar tendo contato com o idioma, você vai estar ali absorvendo mais palavras, né, por osmose mesmo. Você ouve uma palavra ali, por mais que você não entenda 100%, você vai estar aumentando o seu contato com o idioma, né, que é o princípio de você mudar o seu ambiente. E essa aqui também é outra dica bastante batida aí, a questão de ouvir músicas internacionais. Bom, eu comecei a aprender inglês, como eu já falei, na minha infância, e esse aqui eu acho que foi o principal fator, né, fator determinante que fez para que eu destravasse o inglês. Porque eu pegava as músicas que eu gostava, né, as músicas que faziam sucesso na época, e eu decorava a letra da música. Você pode botar lá no YouTube a música lá, bota uma música que você gosta em inglês, né, que às vezes você canta ali no Embromation mesmo. Você vai botar ali a música mais letra, e aí você vai cantar junto com o cantor e decorar a letra da música. Porque nesse processo aí, você vai aprender diversas e diversas palavras em inglês. E vai aumentar muito a sua base de vocabulário, né? E assim, além de decorar aquelas palavras que você nunca viu, você vai lá e vai pesquisar a tradução. Eu não recomendo pegar simplesmente a letra da música e ficar lendo a letra com a tradução do lado, né? Como fica lá naquele site do Terras ou do Vagalume, que tem a letra em inglês e do lado em português. Isso aí não funciona. O que funciona é você ler a letra pura em inglês, decorar e pegar aquelas palavras ali desconhecidas e procurar o significado. Bom, agora aqui é o pulo do gato. A última técnica aqui que eu vou passar para vocês é a questão da leitura de livros. Você lê livros no idioma original. Ah, mas eu não gosto de ler. Bom, se você está entrando num concurso como o CFL, você tem que gostar de ler. É obrigatório, não tem jeito. É um curso de nível superior. Quem já fez um nível superior sabe que a gente tem que ler. E aqui vai ser uma leitura lúdica, divertida. Não vai ser algo maçante, não vai ser algo que você vai estudar, né? Você vai estar ali lendo algo como um passatempo, mas você vai ler no idioma em inglês. E aí, onde é que eu vou achar esses livros em inglês? Eu vou passar para vocês aqui, ó. Vocês chegam aqui, só um minutinho. Você vai abrir ali no site da Amazon, olha o pulo do gato aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Tá aqui no site da Amazon, da minha conta. Você vai vir aqui, ó, em livros. Aí você vem aqui, ó, em importados, certo? Em categoria, importados. E aí vem abaixo aqui, tem aqui idiomas. Tem diversos idiomas, você vai botar em inglês. Quando bota aqui ó, em Prime, marca se você não tem o Amazon Prime, veja a conta de alguém que tem e filtra aqui do menor para o maior. Pronto. Aqui um livro de inglês, apenas R$6 com frete grátis. Você acha aqui diversos livros que são para crianças, né? Que tem uma linguagem bastante fácil aqui, ó. Tem diversos livros na faixa de R$8, R$9. Esse daqui, inclusive, eu comprei, eu tenho esse livro aqui. Quer ver outro aqui, um exemplo, ó. Um livro de Abraham Lincoln. O livro para criança, a idade da leitura. Não sei se vocês estão conseguindo ver a tela, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a idade aqui de 8 a 11 anos, certo?
e 104 páginas de conteúdo em inglês. E aí, qual é a dica? Você vai comprar esse material, né, esses livros baratinhos aí, a média de R$10. Você vai tentar ler. Se você tem muita dificuldade mesmo, né, para ler até uma frase em inglês ali, vai demorar um pouco esse processo aí, até você conseguir ler o livro inteiro. Mas qual é a dica? Você vai pegar todas as palavras que você não conhece e você vai anotar, certo? Eu recomendo que você tenha um caderno físico mesmo, um caderno próprio para isso, que você vai anotar aquela palavra que não conhece, você vai pesquisar o significado dessa palavra, certo? E escrever do lado ali. E aí você pode riscar no livro mesmo, grifar e anotar nesse caderno, certo? E toda vez que você reencontrar aquela palavra ali, você vai ver lá que você já anotou ou você já massificou ali o significado, né? E com isso daí você vai ampliando o seu vocabulário. Detalhe que essa dica aí da questão dos livros, quem me deu foi um professor de idiomas, né, lá de Feira. É um rapaz que ele fala 5 idiomas. O cara fala francês, italiano, alemão, inglês, diversos idiomas, assim, línguas até difíceis. E ele disse que a técnica que ele utiliza para aprender novos idiomas, a principal técnica que ele utiliza é essa daqui, é a leitura de livros. Com isso daí, você vai... Tem palavras que você vai aprender ao longo do tempo sem precisar nem mesmo pesquisar o significado, apenas pela questão do contexto ali, que a palavra se insere, você chega ao significado. Inclusive, até eu que já tenho um conhecimento bom em inglês, usando essa técnica aí, eu compro livros até hoje em inglês, eu aprendi também novas palavras, né? Palavras que são poucos comuns para a gente que está aqui no Brasil, né? Mas que são usadas lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. E aí eu acabei descobrindo o significado das palavras apenas pelo contexto, sem nem pesquisar o significado. E aí depois, quando eu fui pesquisar, realmente era aquilo que eu estava imaginando a partir do contexto. Certo? Retomando aqui para o slide onde estava. Bom, e o que é necessário para se fazer uma boa prova do CFO, né? Bom, primeiro você tem que ter uma boa base vocabular. O CFO, basicamente, ele cobra tradução de textos. Embora se você pegar o edital lá, vai vir um bocado de coisa, tipo gramática, isso e aquilo, balela. O que você precisa saber para você fechar a prova é o significado das palavras, certo? Eu não recomendo que você compre um livro de inglês didático, né? Que você vai ficar treinando gramática ali, para saber se o verbo está no past tense, se está no futuro. Não precisa nada disso. O que você precisa saber é o significado. Precisa saber conjugar os verbos? Precisa. Mas você sabendo a tradução, você vai saber em que tempo verbal ele está. O CFO ele não vai cobrar qual é o tempo verbal. Ele vai cobrar ali uma questão de contexto e você sabendo o significado, você sabe que aquele verbo está no passado, no futuro, no presente, enfim. Certo? Então, você precisa ter uma boa base vocabular. E como é que você vai criar essa base vocabular? Com as técnicas que eu passei agora aí. Se você achar interessante adquirir um curso específico de inglês, né, como Mário Vergara, entre outros que tem aí, né, internet, curso online, ou fazer um curso presencial, você pode fazer. Mas se você não aliar com as técnicas que eu te passei aqui, dificilmente você vai progredir no idioma, entendeu? E é aquela coisa, porque a maioria das pessoas, elas no ensino médio, tiveram contato com o inglês, né? Mesmo quem estudou em escola pública, no mínimo o terceiro ano ali, teve contato com a língua inglesa. Mas a maioria, quando sai do colégio, não sabe nada de inglês, entendeu? Só sabe o básico mesmo, boy, girl, mas não sabe ler uma frase em inglês. São analfabetos funcionais do inglês, né? Por que isso? Justo porque só aprenderam ali a gramática, né? Para passar naquela prova de ensino médio. O que não é o caso aqui do CFO, que cobra que você saiba, que você conheça da língua inglesa. O bacana também é relatar uma experiência que eu tive, enquanto a gente estava lá na academia, trabalhando no Pelourinho, né, em 2022, eu precisei fazer uso da língua inglesa. Teve um turista lá que foi assaltado, e aí ele chamou a gente, né, o colega que estava comigo não sabia nada de inglês, e aí eu consegui me comunicar com ele, né, para você ver novamente a importância do inglês, né, na nossa vida, na nossa profissão aí, enquanto futuros oficiais, e também é uma prova concreta, né, que eu tive
do porquê é cobrado inglês no CFO, certo? Bom, e a questão da base vocabular, né? A gente vai passar também a questão de estratégias para você melhorar seu desempenho na prova. A partir do momento que você começa a criar sua boa base vocabular, né? Você começa a expandir seu vocabulário, você consegue ali na leitura do texto, ainda nas palavras que você nunca viu, você consegue chegar no significado através da questão das palavras transparentes, que são os cognatos. Que é isso? São palavras, né, que são parecidas com a palavra em inglês. Por exemplo, aqui, accident significa acidente, né? Competition é competição, creation, criação, idea é ideia, entendeu? Music, música, são palavras aqui que a pessoa que não sabe nada de inglês, ela consegue. Então, assim, em qualquer texto que a gente pegar aí, com certeza vai ter alguma palavra que seja um cognato, né? Que são as chamadas palavras transparentes. No entanto, né, a gente tem que ter cuidado com os falsos cognatos. São aquelas palavras que são parecidas, mas que o significado não tem nada a ver. Por exemplo, aqui, ó, essa palavra antenne, que parece antena em português, mas o significado real dela é hino, né? É o hino de uma nação, hino de um país. Aqui outro exemplo, push, né? Que a gente vai imaginar que significa puxar, na verdade é o significado totalmente oposto, que é empurrar. Né? O realize, a gente pode imaginar que o significado seja realizar, quando que na verdade é perceber, se dar conta, algo nesse sentido. Então, assim, eu recomendo que vocês pesquisem no Google. Isso aqui eu peguei uma imagem tá bem simples aqui, porque eu peguei do Google Imagens. Pode pesquisar no Google Imagem lá, palavras transparentes em inglês, são palavras comuns. E essas palavras aí você vai ter uma noção. E pesquise também os falsos cognatos em inglês. Você vai ver diversas tabelas aqui, exemplificativas dos falsos cognatos. Isso é algo que cai no CFO, certo? Não cai perguntando se é um cognato ou falso cognato, mas às vezes eles colocam lá como uma pegadinha, um falso cognato para você cair na armadilha. Então é essencial conhecer os falsos cognatos. Aqui já é uma parte que eu acho também que é essencial você conhecer para a prova do CFO. Primeiro, a questão dos pronomes pessoais, você tem que saber o significado, não tem jeito, entendeu? I, you, he, she, it. Né, o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, que aqui vai ser ele, ela, isso ou aquilo, nós. Você tem que saber tanto essa forma aqui, quanto as variações, né, que é o me, o us. Então, tem que pesquisar, pesquise pronomes pessoais em inglês, quais são, e decore. Pode decorar que isso aí, com certeza, vai cair na sua prova. Em alguma parte do texto lá, vai ter inserido algum desses pronomes aí, e vai cair alguma questão relacionada a isso. Também, isso daqui, não sei se vocês se recordam, mas esse verbo aqui, né, é o chamado verbo to be. O verbo to be, né, que você que é o que basicamente é a única coisa que é batido no ensino médio, mas ninguém sabe o que é. Basicamente é o verbo ser ou estar, né? Você tem que saber o verbo to be e suas conjugações para cada um desses pronomes aqui, ó. Por exemplo, I am, né, que eu sou, I was, que é eu era, e I will, que é eu vou ser, eu vou fazer alguma coisa no futuro. Então, assim, todas essas variações aqui é essencial você conhecer. Você tem que decorar mesmo, não tem jeito. Isso aqui também é algo bastante básico, entendeu? Não vai requerer tanto tempo de você assim. Você saber aqui decorar, né, qual é a forma do verbo to be que se aplica com o pronome, por exemplo, eu. Se você ver aqui é um grupo, né? Eu vai ser I am, I was, I will. E aqui o is e o was também é o mesmo para o he, she, it, né? Que é he is, ele é, ou ele era, aqui é o mesmo, né? Então aqui esse grupo aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse aqui, ó, é basicamente a mesma conjugação. Às vezes a prova bota uma pegadinha trocando, bota esse aqui para quando é o pronome na pessoa do plural, né? Que é o nós, o you ou o they, né? Que é o eles. Às vezes eles trocam aqui o as pelo ele. Então, aí não tem jeito, tem que decorar isso aqui, certo? O will é igual para todo mundo, não influencia. Mas isso aqui você tem que decorar.
Outra variação também, peraí que eu vou pegar aqui, que eu acho que é outro verbo que cai bastante no CFO e que você tem que saber, é esse aqui, ó, o verbo have. O have e suas variações, o had e principalmente esse aqui, ó, o has, certo? O has vai ser sempre usado com o he, she e o it, entendeu? Isso aí cai bastante em prova. Às vezes esse it aqui que simboliza isso ou aquilo, né? Ou, por exemplo, o he, ele pode ser substituído, já que ele está falando de ele, né? Pode ser substituído por um nome de uma pessoa, por exemplo, entendeu? Eu posso falar, por exemplo, Newton has. Se eu usar um nome de uma pessoa, Newton, obviamente vai ser o has, não vai ser o have, entendeu? Agora, se eu usar, por exemplo, mais de uma pessoa, eu já tenho que usar o have porque está no plural, certo? Enfim, não, novamente, como eu falei, não estou aqui dando uma aula de inglês, estou trazendo para vocês o que é mais comum, né? O que você tem que saber de básico aí, que você vai usar aí sua fonte de pesquisa para aprender isso daqui, certo? Aprendeu a conjugação do verbo have em todos os tempos, né? No presente, no passado, no futuro. E também aqui o verbo to be, né? Que é o ser, basicamente esse aqui é o verbo ser ou estar, e esse aqui é o verbo ter ou haver, né? Ter ou haver. E sendo que está no passado aqui o tido, né? Que é head para todo mundo também. Bom, ainda dando continuidade, algo também essencial que você tem que saber, tem que decorar e saber o significado, não tem jeito, é esse 5W2H, né? Que é o que, por quê, quem, onde, quando, como e o quanto aqui, né? Basicamente é você saber o que é o what, que é o que, é bastante usado, o why, por quê, who, quem, o where, lembrando que esse where aqui de onde, não se, observe que tem um H aqui, ó, ele não se confunde de forma nenhuma com esse where daqui do verbo to be. Às vezes na prova também causa a confusão. Você tem que saber que quando é o verbo to be aqui, né, que é eles eram, o significado aqui seriam eram no passado, né, o verbo ser ou estar, vai ser sem H, e quando tiver o H, é onde? Indicativo de local, certo? Novamente, eu não sei se vocês estão anotando aí, né? Mas isso daí é coisas que você tem que ter, tem que saber, não tem jeito, tem que decorar. Certo? Outra coisa também, uma dica aqui que eu vou dar para vocês, que vocês vão aprender centenas de palavras em inglês. Sempre que um verbo ele tiver com essa ED aqui, esse EDzinho no final, significa que o verbo está no particípio. É como se fosse o nosso A do E do I da língua portuguesa, certo? Ou seja, provavelmente ele está no tempo passado, né? Worked, né? Significa trabalhou, né? Trabalhou aqui nessa frase aqui, I worked, que significa eu trabalhei, né? Está no passado. Entendeu? Sempre que você vê o ED, então ele está no... O verbo provavelmente está no passado. Outra dica aqui, que você vai aprender mais outra centena de palavras em inglês. Palavras que terminam com LY, esse LY aqui, ó. Isso daqui no português, ele é equivalente a mente. Por exemplo, essa palavra aqui, absolutely, significa absolutamente, é uma palavra transparente. Definitely significa definitivamente. A gente tem que ter cuidado porque também tem alguns falsos cognatos, certo? Tanto nessa questão do LY, quanto na questão do ED. Algumas palavras ali pode ser uma pegadinha. Mas, via de regra, tendo ED, né, está no passado, e tendo LY significa que termina com mente, se fosse a palavra na língua portuguesa, né? Bom, basicamente é isso que eu vou passar para vocês, e agora a gente vai abrir aqui algumas questões, né, das últimas provas do CFO, para a gente resolver, e vocês vão ver na prática algumas das dicas que eu passei aqui, né, a questão das palavras transparentes, as questões dos verbos, né, conjugação verbal, a importância, que vocês vão ver que é algo que cai em prova mesmo. Só um minutinho que eu vou abrir aqui.
Bom, começando aqui pela prova 2017, né, do CFO. Eu anotei aqui a questão 20. Geralmente as provas ela vem com texto no início, né? Como eu falei, são basicamente tradução de texto. Aí a gente teria que ler o texto. Eu não vou ter condições de ler o texto todo aqui, mas eu já fiz uma leitura prévia e vou mostrar para vocês aqui que você sabendo o significado das palavras, você consegue matar uma boa parte das questões, né? Que, por exemplo, essa questão 20, eu vou começar de baixo para cima aqui, ó. The preposition over, aqui linha 22. Eu vou ler traduzido já para facilitar, só que para a gente ganhar tempo também, porque é escasso. Ele diz que a preposição over na linha 22 é sinônimo de about. About que significa sobre ou acerca de. Se eu vir aqui na linha 22, né? 21, 22. Ó, aqui a frase diz too much of it over an extended period of time. Significa o seguinte, muito disso, né? Tem que ler o texto para ver o contexto, por um período extenso de tempo. Ou seja, esse over aqui significa por. Eu traduzi a frase toda aqui, né, rapidamente, falar muito disso ou aquilo por um estendido período de tempo. E a questão diz que significaria about, que é acerca de, ou por, a respeito de. Então, não é. Já arrisca aqui, essa questão não é. Aí vem aqui a outra alternativa 4. O advérbio actually expressa tempo. Express time. Actually é uma palavra falsa cognata, como eu falei. Embora ela termine com ly, a gente diria que ela significa atualmente, né? Se a gente fosse ir pela lógica, mas não. Actually significa na verdade, entendeu? Significa na verdade, entendeu? Então, é um falso cognato e não expressa tempo. Então, aqui eu já risco. É outra questão aqui, outra alternativa incorreta. O modal might expressa inferência, linha 14. Might significa algo como talvez. Vou pegar aqui na linha 14, 10, 11, 12, 13, 14. What you might find surprising is there, ou seja, o que você talvez ache surpreendente, entendeu? Então, novamente, é incorreto. Dando continuidade. O pronome possessivo des se refere para nossas contrapartes de um século atrás. Linha 12, linha 10 e 11. Só um minutinho. Pronto. Aqui a frase significa... vou traduzir aqui, né? A partir daqui até aqui embaixo. Ele está falando desse days aqui e diz que se refere a our counterparts. Um minuto. The our counterparts from a century ago struggled through economic depression. Did you consider this to be the age of anxiety? Ou seja, quer dizer que nossas contrapartes de um século atrás, sofrendo através da depressão econômica, não consideravam a deles para ser a idade ou a era da ansiedade, a deles quem? Das nossas contrapartes. Então está correto. O gabarito aqui seria esse aqui, ó. Mas vamos ler aqui a primeira, né? Só para se certificar. A frase whether ou express condition, ou seja, esse termo aqui, whether ou expressa uma condição. Condição é o quê? Aquilo de se, né? Se isso, aquilo. Na linha 3 e 4, bora ver o que é que diz aqui. Linha 3 e 4, 1, 2, 3. Vou ler todo aqui, né? There is no doubt there. Assim, ó, não há dúvida de que nós enfrentamos um número enorme de estresse na nossa vida diária, né? Aí começa daqui. Whether it's to be
whether it be at work, in the home, ou, que é a outra parte que ele falou, anywhere in between. Ou seja, a frase aqui está dizendo, né? Seja no trabalho, ou em casa, ou em algum local entre eles. Ou seja, não está expressando uma condição, não é um sim, então. É uma questão de alternativa, né? Não é ou seja em tal local ou em outro. Não tem nenhum tipo de preposição condicionante. Então, assim, se eu sei que isso daqui significa ou em um ou em outro, eu sei que não quer dizer condição, né? Condição significa que tem um requisito para tal coisa. Então, já risco essa opção também, e fica aí o gabarito, a segunda opção, né? Que não tem erro nenhum, né? Redondinho aí. Fala que é do pronome possessivo des, né? Se refere para as nossas contrapartes de um século atrás. Ou seja, você não precisa saber de fato a gramática, né, para acertar essa questão aí. Você só precisa saber ler o texto e saber o que significa. Se você ler aqui, ó, sabe que o de significa deles, né? E é um pronome possessivo, óbvio. Está se referindo a quem? As nossas contrapartes de um século atrás. Acabou. Dando continuidade aqui, vou passar para outra questão aqui. Ela tem um texto aqui, eu já tinha sublinhado aqui. Essa tem algumas palavras transparentes, né? Por exemplo, aqui eu já marquei aqui, ó, skeletons, é esqueleto, né? Você vê a importância da questão das palavras transparentes. A questão desse texto é um texto um pouquinho grande, começa aqui na questão 21, certo? Bora lá. Ele pede para preencher os parênteses aqui com true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Né? Falso aqui, ó, lembrando, uma palavra transparente, mais um aí. E true, né, que significa verdade, verdade, verdadeira, enfim. Eu não vou ler o texto, né, mas vou novamente usar da mesma técnica aí, tentar ler as questões e procurar lá no texto só o trecho que ele fala, né? Sobre os esqueletos das pessoas mencionadas no texto, os pesquisadores dizem que eles devem, né, eu estou lendo traduzido aqui já para facilitar, certo? Being much taller, taller significa alto, being significa é uma variação do verbo to be, né, do verbo be, né, que significa ser, ou seja, eles eram muito mais altos, né? Quando tem o tall significa alto, e o taller, com esse R aqui, significa que está no modo... Eu não me recordo como é que se chama isso em português, né? Mas quer dizer que é uma comparação, né? O verbo está comparando. Ele é mais alto do que a maioria das pessoas que viviam naquela época, naquele tempo. Bora ver no texto se isso é verdade. Nayara é professora de português aí, ué. Vai lhe puxar suas orelhas aí. Você sabe mais inglês do que português. Pronto, mas isso é relativo, pô. Pronto, é porque a gente não precisa saber a gramática, né? Eu mencionei aí só para vocês terem noção. O que eu preciso saber é que ele quer o significado da palavra. O significado é o quê? Ele está afirmando que os esqueletos encontrados, né, eram muito mais altos do que as pessoas, do que a maioria das pessoas que viviam naquela época. Se eu voltar para o texto aqui, ó, aqui, eu já vi aqui um trecho que fala de altura, né? Deixa eu ver, ó. Diz que, deixa eu ver, a média das idades dos homens era de 1,73 e, deixa eu ver, a média nacional, deixa eu voltar aqui em cima, acho que tinha outro texto aqui. Pronto, aqui, ó. Os estudos que fala do esqueleto de fato aqui, né? Os esqueletos aqui que foram encontrados, né? Tinha a medida dos ossos e tal. Tinham medidas de 1,80 m, 1,8 e 1,90. Aí ele fala aqui, ó, essa palavra que significa embora não seja algo incomum para o século XXI, né? Para o padrão ocidental, essa palavra que western significa ocidental. Ou seja, hoje em dia, embora hoje em dia seja comum a gente ver pessoas de 1,80 e 1,90, né? Acredita-se que a altura deles, height significa altura,
maior do que, a maior acima que over, do que o dos seus contemporâneos. Ou seja, reforçou isso aqui, ó. A altura deles lá de 1,80 e 1,90 era maior do que o de seus contemporâneos. Ou seja, eles eram muito mais altos do que a maioria das pessoas vivendo naquela época. Então aqui é true, é verdade. Belonged to a lower middle class. Bom, eu não vou voltar no texto essa parte aqui, porque eu já li, e eu sei que isso aqui não é verdade, porque diz que eles pertenciam a uma classe média. Eu não lembro de ter visto nada disso no texto, certo? Deixa eu ver aqui outra parte. Bom, pessoal, vou pular aqui, porque eu tinha dado uma lida somente nessa primeira parte aqui que falava da altura, mas eu acho que vocês já entenderam a lógica, certo? Para a gente não perder tempo aqui. Mas basicamente é isso. Depois vocês pegam o texto todo e tenta ler aí. Bora ver aqui outra parte, questão 22 aqui. Os pesquisadores, researchers, acreditavam que as pessoas vivendo nessa província, né, de Shandong 5 mil anos atrás, bora ler questão, a alternativa por questão. Had a rather hard life, ou seja, diz que eles tiveram uma vida bastante difícil. Deixa eu ver se eu voltando no texto, se eu acho isso aqui. Ó o que diz aqui, ó. Uma palavra transparente. O que é que significa essa palavra aqui? Comfortable, é confortável. Ou seja, acredita-se que as pessoas vivendo 5 mil anos atrás tinham uma vida relativamente confortável. Logo, não pode ser esse daqui, que diz que eles tinham uma vida difícil. Hard significa algo duro, difícil. Logo, não é isso aqui, certo? Viviam em casas confortáveis. Pode ser isso aqui. Bora retornar aqui no texto. Ó, observe, eu acredito que sim. Pelo que eu estou lendo aqui, ó, diz que as casas, ó, houses, a palavra que eu achei, tinham quartos separados, né? Banheiros tinham quartos e cozinhas. Então, é relativamente confortável. Pode ser essa alternativa aqui. Vou deixar ela aqui em stand-by, certo? Ó, diz que tinham questão pobre. Ó, poor significa pobre. Já está errado, e contradiz a de cá. Viviam em locais unfit, quer dizer que locais inapropriados para humanos. Está errado. Lá diz que eles tinham quarto, banheiro, cozinha, tudo. E tinham acomodações. Esse an aqui é a negação, né? Se o comfortable significa confortável, o uncomfortable significa desconfortável, né? Como se fosse o des. Então, nessa aqui, o gabarito aqui, A2, certo? Eu nem sei se é mesmo, né? Mas estou resolvendo aqui com vocês, então eu diria que é essa aqui mesmo. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, irmão. Volte lá na questão. Fala. Olha aí, ó, as dicas do professor. Tá vendo o ED lá? Passado. Tem o ED. Tá vendo as questões das palavras transparentes ajudando aí durante o texto? Outra coisa, o também, complementando, já que você falou, eu tinha mencionado também sobre a importância do verbo, aqui o ED, né, que você falou, lived, que significa viviam, né, viveram. O had aqui também, né, que eu falei que é o verbo bastante cobrado, né, que é uma variação do verbo have, está no passado. Então, assim, a gente tem que saber esse verbo, tem que saber o significado, não tem jeito, viu? Tem que saber. Mais alguma coisa, Newton? Eu gostaria de abrir esse espaço agora, Novaes, o pessoal tirar a dúvida aí, porque eu sei que eles estão roendo as unhas aí, estão com medo, erraram já um monte de questão no simulado, entrando em pânico, e o segredo é não entrar em pânico. Olha o que eu vi aqui, ó, outra questão aqui, ó, essa questão 25, ela também cobra a questão do has, o was aqui, né? E o is, né? Que é a questão do verbo, tanto os dois verbos que eu falei, né? O verbo to be e a questão do verbo do ser ou estar, né?
Então, assim, ó, só eu resolver essa daqui rapidinho e aí a gente abre espaço aí para pergunta, certo? Ó, the is, que é esse S aqui com coma, né, com a contração, no what's, linha 1 e that's, linha 1, é respectivamente a contração de. Aí você tem que saber o que é que significa essa contração aí, essa supressão. Rapidinho, deixa eu retornar aqui para o texto, é na linha 1, certo? Linha 1 do texto. Na verdade, é outro texto aqui, é nessa página aqui, ó. Se a gente for ler a frase aqui, ó, who can say what is best? Quem pode dizer o que é melhor? What is best? Não tem como ser what was best, entendeu? O que é melhor. That's why you need. Isso é porque você precisa. That is. Isto é porque. Então, aqui vai ser is. Galho fraco aí. Basta você saber, como eu falei, o significado das palavras, entendeu? Não preciso elocubrar muito, saber em que tempo verbal tá, que categoria gramatical é, se é um verbo ou advérbio. Só basta saber o significado das palavras e como elas são empregadas. Isso aqui, lembrando, é um texto que você lendo esse tipo de texto, né, usando as técnicas que eu passei, você tendo contato com o idioma, você vai pegando isso daí na prática, né? Como é que funciona essas contrações, né? Como é utilizado o verbo to be, o verbo have, enfim. Então, isso aí você vai pegando por osmose ali na prática, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, se a gente ainda tiver tempo, né? Tem a outra prova também de 2019 que eu separei algumas questões aqui para a gente desenrolar aqui. Calma, professor. Calma que os meninos aí já estão entrando em pânico. Aristóteles perguntou aí se o material vai ficar disponível. Vai sim, Aristóteles. A gente vai disponibilizar o material aí. Meu amigo Neto, cadê você? Já saiu, foi? Me abandonou. Nayara, pergunte aí, me ajude. Ó, o Neto aí na área. Não, eu acho que só aquele nível 1 aí do inglês. É isso, mas se você seguir o passo a passo, tudo que eu te falei, né, usando todas as técnicas, eu tenho certeza aí que daqui para a prova você consegue sair do nível A1, né, para no mínimo nível A2 ali, para você garantir ali uma nota que dê para você ser aprovado, né, em comparação com as outras matérias. Não garanto que você vai gabaritar, mas que dá para ter um desempenho legal na prova, né? E se você tiver como um longo prazo, né, como eu falei, numa prova posterior, com certeza você vai brocar, entendeu? E vai gabaritar. Minha dica aí, Nayara, para você, é aquela dica do sistema 1 e sistema 2, rápido e devagar, duas formas de pensar. Você tem que transformar essas questões de inglês que para o professor já são fáceis, e para ele é sistema 1, para você também sistema 1. Isso só vem com repetição. Então, se tá ruim em inglês, separa lá 3, 5 questões por dia, fora todas aquelas outras metas que a gente já tá apertando vocês lá. E é todo dia. Se quiser fazer um compromisso com o professor Newton aí, as 5 que você responder, você vai me mandar e eu vou responder também. Se eu não responder, você pode ficar sem responder. Mas se eu responder as questões, você vai ter que fazer o esforço também. E eu já deixo o desafio para qualquer um. As 5 de inglês todo dia. Se me mandar, eu vou fazer e vou cobrar. Não vai saber aí, ó. Eu sei ser chato, sei ser disciplinado, sei cobrar. Mas vai ser pro bem de vocês, para ser todo mundo oficial aí, com fé em Deus. Netão tá vibrando ali, isso aí. Projeto Caveira. Eu topo. Pronto, chega pra... Rapaz, eu faço um monte de aposta aqui, até com o pessoal da companhia. Fiz uma aposta essa semana, ó. Quem lê menos de 10 páginas de qualquer livro por dia, eu vou ter que puxar as orelhas. Já tem gente me mandando. Tenente, lê 10 páginas. Falei, pronto, lê. Vai lá, não, mas. Ó, rapidinho aqui, eu não vou passar questão por questão aqui da prova de 2019, porque a gente não tem tempo, né? Já tá aí esgotando. Respire, rapaz, respire que eles vão querer que a gente bote você para dar outra aula. Pode ficar pronto, tranquilo. Beleza.
Referente aqui à prova de 2019, né, que foi o concurso que eu passei, né, Newton passou também. Se vocês, só para exemplificar aqui, eles deram um texto aqui, né, que o texto ele é uma reportagem acerca de um jovem que foi esfaqueado, e esse texto, se vocês verem, ele tem a referência aqui, ó, ele foi tirado do The Guardian, né, que é um jornal. Se a gente copiar esse link aqui, né, e jogar lá, você consegue ler essa matéria aqui na íntegra. Uma dica também, né, para quem faz a prova do CFO, é abrir esse site aqui, né, o The Guardian, tanto esse como o da CNN, original em inglês, e ficar lendo as notícias ali, né, em inglês. Aí o que acontece, rapidinho, essa notícia aqui, todas as questões que cobraram aqui são até mais simples do que da prova de 2017. Basicamente é você saber o que é que se trata, né? Aqui a resposta aqui, o gabarito, né? Pergunta o que tipo de texto é. É um artigo de jornal, né? Uma notícia. Aí ela pergunta também o que é que o autor está tentando passar. Aí o gabarito aqui diz que ele tenta relatar um crime que aconteceu, né? Aí pergunta como o garoto morreu. Ele morreu esfaqueado. Nesse caso aqui, a pessoa que mandou o PDF errou a questão, né? Que a resposta aqui, eu estou falando bem rápido aqui, né? Mas seria que ele foi esfaqueado, que significa aqui estável. Então, assim, ó, onde o garoto morreu, né? Pergunta qual afirmação é a correta, né? O gabarito aqui, ele também errou aqui, ó. Seria aqui, ó, ele morreu na cena. Eu estou falando com vocês porque eu já resolvi, né? Então, assim, você teria matado aí, ó, 1, 2, 3, 4 questões aí, tem básicas, só sabendo ler superficialmente o texto, né? Então, como eu falei, CFO basicamente é tradução e interpretação de texto, né? Não tem segredo. O tempo aí está se exaurindo, né? Eu agradeço a vocês pela atenção e eu estou à disposição aí para tirar qualquer tipo de dúvida através dos meninos aí do projeto Gabaritando. Pode manter contato com eles, né? E eles me repassam as dúvidas que tiverem, certo? E aí a gente vai ter sucesso aí nessa prova, não nessa prova, mas como eu falei, um projeto de vida de longo prazo, uma habilidade aí, que vai ser um diferencial na vida de vocês e ao longo da carreira de vocês. Meu povo, obrigado aí pela atenção e aquela mensagem de sempre, né? Vem com a gente, vem gabaritar. Muito obrigado. Thank you.